Para que nós já definimos alguns tipos de instrumentos que vamos utilizar como exemplo para o nosso desenvolvimento do estudo dos sistemas CAD e dos sistemas de elementos finitos também, passamos a uma outra fase em que eu tento fazer uma certa sistematização das possibilidades que nós devemos utilizar quando da construção de um modelo, isto é, peças, conjunto de peças. Portanto, ainda estamos, esta parte tem mais ainda a ver com o CAD, portanto, definição das nossas geometrias, características de geometrias, e teremos depois numa segunda fase, então, a entrada nas opções para definir as simulações, os estudos de elementos finitos. Ora bem, portanto, nós já repetimos várias vezes que isto se trata de um sistema CAD por features ou por varrimentos, e varrimentos assumem sempre que há uma figura, nós chamamos de um sketch, um esboço, que é, digamos, parametricamente deslocada. Portanto, é uma figura tridimensional que resulta de uma deslocação de um esboço, tanto numa só direção, ou numa direção sempre paralelo de si, como ao longo de um círculo, como ao longo de uma linha, etc. Portanto, há várias opções. Mas o esboço é uma parte fundamental deste modelo, e o esboço cria-se usando um conjunto de ferramentas próprias do esboço. Isto que estão aqui são menus de esboço que são acessíveis quando vocês fazem o menu Insert e depois Sketch. Ora bem, a primeira opção é a criação de um sketch. Um sketch tem que se criar em cima de um plano. Vários sketches podem partilhar o mesmo plano, mas tem que haver sempre um plano definido para criar o sketch. Quando se arranca, é um dos planos coordenados. Quando se está para a frente, é uma das faces do nosso modelo. O modelo já tem algumas faces, uma das faces pode ser um sketch. E se nenhuma dessas faces nos interessar, imagina, tem um cilindro e agora querem definir aqui um plano que é uma das diagonais do cilindro, então, e não coincide por acaso esse plano que vocês querem com um dos planos coordenados, então o que fazem é vão inserir geometria de referência e definem outro plano. Um outro plano que pode estar a uma certa distância desse, pode ter um certo ângulo. Pronto, agora aqui há também inúmeras possibilidades. E nesse outro plano definem o sketch. Um outro tool que é perfeitamente genérico é o tool de dimensão. Isto é um bocado paramétrico. Existe um tool que define as dimensões de cada um das entidades existidas dentro deste sketch, mas de uma forma muito flexível. Chama-se Smart Dimensions, porque pode ser a dimensão entre duas linhas que têm um certo ângulo, pode ser a dimensão entre duas linhas paralelas e, portanto, é uma dimensão de duas linhas paralelas, pode ser uma dimensão de um só objeto, pode ser só um segmento de reta, qual é a sua dimensão. Portanto, isto é um tool realmente muito poderoso e muito flexível. Quando começamos a entrar na questão dos desenhos, a primeira coisa que nós queremos desenhar são segmentos de reta. Pronto. E esses segmentos de reta podem ter essencialmente duas características, são definidos por pontos. Têm duas características. Ou são segmentos de reta que fazem parte do boundary, da superfície limite desse sketch, e portanto vão servir para fazer crescer esta nossa feature, ou são segmentos de reta que servem apenas de construção. A maior parte dos objetos geométricos que nós temos aqui também podem ter lá um flagzinho que a gente aparece do lado esquerdo, que é para construção. E essa construção, para que é que isso serve? São objetos que nos permitem definir relações matematicamente úteis, mas que não pertencem à curva limite que vai definir o nosso volume. Portanto, do ponto de vista do volume, estes objetos, que sendo de construção não servem de nada, servem para estabelecer relações com os objetos que assim definem essa curva limite. Depois temos o retângulo, pode ser a partir dos pontos definidos, a partir dos pontos extremos, ou podemos escolher lá um retângulo que é definido primeiro pelo centro e depois pelos pontos extremos. Depois temos uma coisa chamada slot, eu não consegui traduzir isto em português, que é uma figura que não é uma oval, não é uma elipse, são duas circunferências com duas linhas paralelas entre si, que são tangentes a ambas as circunferências. É uma figura muito importante do ponto de vista da construção mecânica. As circunferências, definidas de várias maneiras. Os arcos, definidos por 3 pontos ao longo do arco, ou por 2 pontos mais o centro da circunferência. O spline é uma curva que é definida como uma curva matemática que, digamos, interpola entre vários segmentos, utilizando uma função em que uma das coordenadas é um polinómio ao cubo, o máximo grau ao cubo, da outra coordenada. Isto o que é que permite fazer? Permite dizer assim, eu tenho aqui, sei lá, 2 segmentos, um spline
faz uma interpolação em que a derivada é contínua mesmo neste segmento, em que a segunda derivada é contínua, etc. Portanto, permite definir tangentes em cada ponto, mas aquilo é uma interpolação contínua e com derivadas contínuas. Uma elipse, pronto, segundo os eixos coordenados ou inclinada. O filete. O filete é uma feature que permite definir, se eu tiver um vértice entre dois segmentos, eu seleciono os dois segmentos, isto automaticamente cria-me um arco de circunferência tangente a cada um dos segmentos e cujo raio de curvatura é aquele que eu quero. Portanto, isto é definido automaticamente a partir de um ponto de cruzamento. Deixa lá ficar esse ponto de cruzamento e define esta circunferência. Um polígono dos mais variados, com um número de lados que é configurável, e esse polígono é definido por uma circunferência inscrita no polígono, portanto eu posso pôr a dimensão que quiser e ter o número de lados que quiser. Um ponto, dizer, para que é preciso um ponto se temos segmentos, etc. Porque às vezes os pontos são entidades relevantes para fazer relações. Eu quero fazer uma relação entre uma circunferência e um ponto que já tenho nesta minha ferramenta. Os planos especiais, também para 3D Sketch, não interessa muito aqui. Depois temos aqui coisas como texto, portanto eu posso colocar texto, também posso colocar anotações, também são coisas menos utilizadas. E aqui à direita temos outras ferramentas que também são úteis, embora sejam um bocadinho diferentes. A ferramenta de corte, que significa eu com o rato consigo passar por uma região e qualquer linha por onde o rato ultrapassa será cortada entre pontos onde ele tem interseção com outras linhas. Portanto, se eu tiver uma linha reta entre dois segmentos, passo com o rato esse segmento entre dois limites que é cortado. Se tiver uma circunferência é a mesma coisa, por aí fora. Depois a conversão de calque também é uma coisa... Era mais útil nas versões anteriores do CAD, mas significa o seguinte: eu tenho um desenho que foi definido numa superfície de um sólido que já existe. Pronto. E agora quero construir em cima desse desenho uma circunferência que está sobre e tem o mesmo raio e tem o mesmo centro que uma circunferência que está no corpo, onde este sketch só foi definido porque está na mesma superfície. Então o decalque é isso mesmo: é eu conseguir associar este sketch que eu estou a fazer neste desenho com alguma propriedade do sólido que, por acaso, tem a face que deu origem a este plano. E, portanto, permite decalcar. No modo geral, hoje, isso não é necessário utilizar explicitamente o decalque, porque eu posso selecionar uma coisa e outra e depois estabelecer relações, tal e qual como se estivesse dentro do próprio desenho. A cópia com offset. Portanto, a cópia com offset permite definir uma linha, um conjunto de objetos e depois, seja para o lado interior ou exterior dessa linha, fazer uma cópia. Uma coisa interessante também que essas cópias têm é que permite, digamos, fique com duas linhas paralelas, entre si, sempre paralelas, e nas extremidades eu posso fechar essa linha, tanto de forma arredondada como de forma reta. A cópia espelho, portanto, permite pegar uma figura, definir uma linha, tipicamente uma linha de construção, e fazer a imagem espelho em torno dessa linha. A cópia padrão, que é uma cópia que é, eu tenho uma entidade que é copiar um padrão dessas entidades segundo uma repetição em X e em Y, ou segundo uma repetição circular. Portanto, eu posso ter aqui um padrão e, em relação a um ponto, defino, e há várias cópias de forma configurável em torno desse ponto. Depois temos uma outra feature também interessante que eu posso selecionar e que mostra as relações entre as várias features vários segmentos que existem, etc. E a reparação, que é uma tool que serve sobretudo para quando eu tenho, digamos, coisas que não estão bem a cruzar, mas que eu posso pôr a cruzar através da reparação. Ela vai me permitir dizer que há, por exemplo, uma superfície que não... Uma linha que é suposto definir o limite na superfície, mas há lá um buraco em algum sítio, por isso a linha não define contorno nenhum. Onde é que isso está? Às vezes é difícil descobrir, porque pode significar que há uma pequena distância que está aberta, mas eu tenho que fazer zoom para chegar a essa relação, e com esta reparação consigo fazer isso. Ora bem, portanto, ferramentas de sketch. O que é que eu posso dizer de modo geral sobre sketch? O sketch é a base das features de varrimento. Existem algumas features que não usam sketch, mas que usam as propriedades dos corpos. Nós vamos ver isso depois mais para a frente. O sketch é desenhado sobre um plano qualquer e o plano pode ser um dos iniciais, um plano auxiliar, um plano definido por qualquer face do modelo ou até um plano criado por geometrias de diferença. Eu, em qualquer face, posso selecionar New Sketch e fico com um sketch criado sobre esse plano dessa face.
E posso construir estes planos de referência que servem de base a sketches, se eu precisar deles, exatamente com Insert Reference Geometry. Ora bem, regras assim mais ou menos, não é difícil definir regras gerais, mas regras mais ou menos consensuais. É importante para definir o sketch pensar qual é o plano onde esse sketch vai ter o mínimo de complexidade. Eu devo abandonar um sketch, portanto, devo fechar um sketch quando ele está fully defined. Caso contrário, o sketch está numa certa forma, mas eu posso chegar lá com o rato sem fazer qualquer alteração de qualquer geometria e ele deslocar-se, ser diferente, portanto, não está determinado. As linhas que estão underdefined, portanto, o underdefined aparece cá em baixo na barra, as linhas que correspondem a essa falta de constrangimento normalmente aparecem em azul. Portanto, a gente pode ir ao azul e perceber, esta linha é que não está definida em todas as suas relações paramétricas. Depois, definir relações com o sistema de eixos e evitar posições arbitrárias. Portanto, ter uma ideia de que, se há alguma simetria dentro daquele sistema, porque não alinhar a maior parte dos segmentos que aparecem com o eixo do X ou com o eixo dos Y, e tentar definir as dimensões que são intuitivamente definidas. Por exemplo, eu tenho um triângulo. Eu sei que esse triângulo tem uma base de 10 mm e tem uma altura de 20. Base de 10, altura de 20 faz sentido. Vou definir também o tamanho da diagonal. Não. O tamanho da diagonal será um número irracional. Portanto, não devo definir esse número irracional, não só por isso, mas porque não corresponde à minha intenção. O tamanho da diagonal será aquele que o sistema quiser. As features vão ser utilizadas com base nesse sketch de forma incremental, isto é, não devo ter a tentação de dizer faço um sketch super complicado e depois tento fazer uma sólida apenas com este sketch. Portanto, eu posso perfeitamente fazer um sketch mais simples e depois fazer outros sketches que fazem furos sobre o meu material, fazem crescer peças sobre o meu material. Portanto, digamos, tentar manter os sketches tão simples quanto possível. Às vezes ajuda, mas é uma questão de experiência, pensar nas operações de maquinação que vão ser necessárias para produzir aquela peça. Porque como eu tenho um número de features muito alargado, provavelmente corresponde a todas as possibilidades de fabrico. Se eu utilizar logo as features que estão mais perto da possibilidade de fabrico, eu tendo a fazer uma peça que é mais fácil de fabricar utilizando aquela técnica.